Bom, nós vamos começar então a estudar os tipos de ciclos reprodutivos, tá? Das algas verdes. Tipos de ciclos reprodutivos. Gente, as algas verdes, elas se reproduzem de forma sexuada, ou seja, com formação de gametas, de 3 formas, tá? Eu tenho 3 tipos de ciclos. O ciclo aplobionte ou aplonte, o ciclo diplobionte ou diplonte e o ciclo aplodiplobionte, que vai unir o aplonte com o diplonte. Então, vamos ver cada um aqui. Não se assustem com os nomes, tá? Aplobionte, diplobionte, aplodiplobionte. Não se assuste, porque é mais fácil entender o ciclo do que os nomes. Então, vamos lá. Primeiro tipo de ciclo de vida de algas verdes, o aplobionte. Nesse ciclo aplobionte, gente, perceba que eu tenho o seguinte, eu parto daqui, ó, eu tenho um talo, o que é o talo mesmo? Volta aqui, ó. O talo é o indivíduo adulto, ó. Olha aqui a uva, olha ela aqui, é um talo, tá? Imagine que é um talo de uva, é um talo. Então, neste ponto aqui, eu tenho a alga adulta. E perceba, gente, a quantidade de cromossomos dela, tá? Ela é N. Ela é N, certo? Eu quero lembrar com vocês uma coisa, turma. Quando a informação chega para mim de que o indivíduo ele é N, tá? Ele pode ser, observe aqui, N, ou ele pode ser 2N. Quando a informação me diz que o indivíduo ele é N, significa que ele não tem cromossomos homólogos. Ele não tem cromossomos homólogos. Se o indivíduo ele for 2N, aí me fala que ele tem cromossomos homólogos. Então, observe aqui o esqueminha de cromossomos que eu fiz. Quando o indivíduo é 2N, ele vai ter o par de cromossomos. Esses cromossomos, eles não são idênticos, eles podem não ser idênticos. Por quê? Porque um vem do pai e o outro vem da mãe. Então, o que eu tenho aqui, quando o indivíduo é 2N, por exemplo, nós somos indivíduos 2N. Quer dizer que em nós, lá dentro do nosso núcleo, os cromossomos, eles têm o parzinho de homólogo, sendo que um veio do pai e o outro veio da mãe. Agora, quando o indivíduo é N, nesse indivíduo, os cromossomos, eles não estão em pares de homólogos. Eu tenho um sozinho, certo? Isso me informa o quê? Me informa que, por exemplo, se o indivíduo é 2N, ele tem, por exemplo, 60 cromossomos, a fase N dele vai ter quantos? 30. Se o indivíduo tem 80 cromossomos na fase 2N, na fase N ele vai ter quantos? 40, certo? Eu tenho que lembrar outra coisa com vocês, que são as duas divisões celulares importantes, a mitose e a meiose. Rapidamente aqui, resumidamente, relembrando, mitose é uma divisão celular para regeneração, crescimento, em que uma célula forma duas. Uma célula forma duas. Se a célula mãe for N, as células filhas formadas também serão N. Então, observe que eu conservo o número de cromossomos. Por exemplo, se aqui eu tiver 30 cromossomos, obrigatoriamente eu também tenho que ter 30 aqui, porque na mitose o número de cromossomos ele permanece igual. Ainda na mitose, se essa célula mãe for 2N e tiver 60 cromossomos, eu formo duas células filhas idênticas, também 2N, cada uma delas também terá 60 cromossomos. Então, na mitose, eu conservo o número cromossômico. Na meiose, não. Na meiose, uma célula mãe 2N forma, no fim das contas, 4
gametas, N, meiose é uma divisão celular para formar gametas, tá? Gametas ou esporos. Gametas ou esporos. No caso de alga, gametas e esporos. Se a célula mãe for 2N, eu vou formar 4 células N. Então, se essa célula mãe for 2N igual a 80 cromossomos, as 4 células filhas, cada uma terá 40 cromossomos. Então, aqui eu tenho o par de homólogos, aqui eu não tenho mais o par, certo? Então, ó, na célula mãe, né, que ela é 2N, eu teria os cromossomos em pares de homólogos. E nas 4 células filhas, que são N, eu não tenho mais o par. Então, você vai guardar para mim o quê para entender agora? Que mitose conserva o número cromossômico e meiose não. Meiose, meio, divide o número de cromossomos à metade. Meiose, gente, é para formar gametas e, às vezes, esporos. Mitose é para crescimento, tá? Forma gametas, forma, gente, mas é em seres pouco estudados, digamos assim, na escola, tá? Vamos ver aqui os ciclos agora. Voltando lá no primeiro tipo de ciclo, tá? Ciclo aplobionte. Eu parto, então, aqui, ó, do talo. Tem a impressão que tá escuro aqui, mas eu não sei. Aqui. Eu parto do talo, o indivíduo, então, ele é N. O indivíduo adulto é N. O que vai acontecer? Esse indivíduo adulto, ele vai formar gametas também N. Turma, se o indivíduo adulto era N e ele formou gametas também N, isso aqui foi mitose ou foi meiose? Foi mitose, porque eu sei que na meiose o número de cromossomos ele é dividido à metade. Na meiose, 2N vira N. Como N virou N, vamos voltar, como N formou indivíduos N, então o que eu tive foi uma mitose. Então, no ciclo aplobionte, o indivíduo adulto N sofre mitose e forma gametas N. E aí, eu vou ficar esperto, porque vai ser um gameta masculino e um gameta feminino, ambos N. Esses gametas, eles se encontram, então vai acontecer a fecundação. Aqui. Esses gametas se encontram, vai acontecer a fecundação. E da união dos gametas, N mais N, eu formo o indivíduo 2N. Só que esse indivíduo 2N é o zigoto, que veio da fecundação. Esse zigoto, turma, vai sofrer meiose. O zigoto sofre meiose. Se é meiose, 2N vira N. O número de cromossomos cai à metade. Importa o número aqui? Não. Nossa, os passarinhos, gente. Eita, que lindo. Importa saber que esse zigoto 2N forma um indivíduo N. E aí eu volto no indivíduo N, que sofre mitose, forma gametas N. Esses gametas N se encontram para fecundação e se transformam em um zigoto 2N. O zigoto sofre meiose, então o número de cromossomos vai cair à metade para formar o novo talo N. Certo? Ciclo aplobionte. Ciclo aplobionte. Isso acontece com alga verde. Esse não é o nosso ciclo. É um dos tipos das algas verdes. Percebam, assim, que entender é fácil, tá? Entender o ciclo é fácil. Então, não se assustem, não se apavorem com o nome, tá? Dificilmente vai cair uma questão para você assim, explique o ciclo aplobionte, explique o ciclo diplobionte, explique o ciclo aplodiplobionte. Não. Normalmente, eles vão te dar o ciclo e vão te perguntar, por exemplo, aonde que acontece a meiose, aonde que acontece a mitose, e aí você tem que ficar esperto. Se 2N virou N, foi meiose. Se N formou N, mitose. Se fosse 2N formando 2N, mitose também. Certo? Muito bem.
Vamos partir aqui para o segundo, ó, o ciclo diplobionte ou diplonte. Nesse ciclo, olha o que eu tenho, turma, aqui. Vamos começar então daqui, ó, o talo. Tem um indivíduo adulto, né, uma alga, o talo dela, o corpo dela, e esse indivíduo é 2N, certo? Agora perceba, se ele é 2N, ele vai formar para mim um gameta N. De 2N para N, o que aconteceu? Muito bem, meiose. Por que que eu sei que foi meiose? Porque o número de cromossomos caiu pela metade. Era 2N, virou N. Então, o talo sofre meiose para formar gametas N. Então, o que que eu tenho? Um gameta masculino, N, e um gameta feminino, N. Gente, os dois gametas são N. Os gametas, eles se encontram, N mais N, vai acontecer a fecundação, o encontro dos gametas, e N mais N vai formar um zigoto 2N. Esse zigoto 2N vai começar a crescer por mitoses e virar um indivíduo adulto N, uma alga adulta, 2N. Agora, observe, se o zigoto era 2N e o indivíduo também era 2N, 2N virou 2N, o que aconteceu foi mitose. 2N virou N, meiose. Gente, esse ciclo aqui é o nosso ciclo de ser humano. Perceba que nós, adultos, somos 2N. Nós temos 46 cromossomos, então nós temos os cromossomos em pares, homólogos. Lá dentro dos nossos ovários e testículos, acontece meiose e formam os gametas. Os nossos gametas, o nosso óvulo e o espermatozoide, eles são N. Um espermatozoide N com gameta N fecunda e forma um zigoto 2N. Esse zigoto, ele vai começar a crescer, vai virar embrião, depois feto, tudo por mitose. E nós, adultos, somos 2N. Agora, os nossos gametas, eles têm 23 cromossomos, porque acontece meiose. Então, o ciclo diplobionte, ele também é o ciclo de reprodução do ser humano. Legal, né? Esse é o nosso ciclo. De novo, vai me pedir para explicar o ciclo diplonte? Muito dificilmente. Ele vai te dar o ciclo, vai te perguntar, por exemplo, em que fase do ciclo está acontecendo mitose, em que fase está acontecendo meiose. Isso é fácil, porque eu sei que mitose conserva o número cromossômico e meiose ele cai ao meio, certo? Muito bem. E para fechar, o último ciclo também das algas verdes, ele mistura os dois iniciais. Então, o ciclo haplodiplobionte, ele mistura o haplobionte com o diplobionte. Por isso que é haplodiplobionte. Haplodiplobionte, ele vai unir os dois. Agora, você vai perceber que também é fácil, porque se está unindo os dois, você já viu os dois primeiros? Então, observe aqui, eu parto de um indivíduo, então, adulto, do talo da alga verde, e ela é 2N. Ela é 2N e ela vai formar esporos N. Se o indivíduo adulto era 2N e formou esporos N, o que aconteceu foi meiose, porque o número de cromossomos caiu à metade. Como a meiose é para formar esporos, eu chamo de meiose espórica. Acontece meiose espórica, forma os esporos. Gente, os esporos, eles ainda não são gametas, tá? Os esporos, gente, eles vão se transformar em um novo talo N. Agora, perceba, se esse indivíduo N se transformou em um outro N, N com N conservou o número de cromossomos. Então, o que aconteceu aqui foi mitose. Esses esporos N se transformaram em um talo também N. Agora, perceba que eu tenho dois talos, ó, no mesmo ciclo. Gente, esse talo aqui, ele funciona como um gametófito. Por que, Cris? Porque ele vai produzir gametas. Então, esse talo que é N, tá? Ele tem ploidia diferente, ó, do talo inicial. Agora, o que acontece depois? Esse talo N, ele produz gametas. Só que observe que ele era N e continua N. Então, ele faz gametas por mitose.
Esse talo produz gametas por mitose. Esses gametas, eles são N também. De novo, é um gameta masculino que vai se unir com um gameta feminino. Esse é N e esse é N, eles se unem, então acontece a fecundação, eu formo um indivíduo 2N. Se os gametas estão se unindo, eu estou formando um zigoto. Esse zigoto 2N, esse zigoto 2N vai crescer e formar um indivíduo adulto novamente 2N. Se aqui é 2N e o indivíduo adulto é 2N, eu conservei o número cromossômico, então a divisão celular aqui é a mitose. É mitose. E aí, esse talo, ele vai sofrer meiose espórica, vai produzir esporos N. Os esporos, eles crescem por mitose e formam um novo talo, só que é N. Esse talo funciona como um gametófito, porque ele vai produzir gametas. Então, esse talo N produz gametas N, então aconteceu mitose. Esses gametas, eles se encontram, formam um zigoto 2N, que também cresce por mitose e forma um talo, um indivíduo adulto, uma alga verde adulta 2N. E o ciclo, né, gente, ele continua, haplodiplobionte, certo? Esse ciclo haplodiplobionte, ele também é conhecido como alternância de gerações. Alternância de gerações. Porque, gente, ele mistura duas fases aqui. Uma assexuada e uma sexuada. Então, vamos tentar dividir aqui, ó. Essa fase que envolve os gametas é a fase sexuada. E essa fase em que envolve a formação de esporos é a fase assexuada. Certo? Então, esse ciclo haplodiplobionte também é conhecido como alternância de gerações, porque alterna uma fase assexuada com uma fase sexuada. Tudo bem? De novo, não se preocupe com nome, esses nomes complicados, entenda o ciclo, tá? Na hora que você bater o olho no ciclo, você vai saber direitinho onde é que tem mitose, onde é que tem meiose. Isso eu garanto. Isso é o importante de você saber por enquanto. E, turma, sempre olha, tendo em mente o que é mitose, o que é meiose, tá? O que significa o indivíduo ele ser 2N, o que significa ele ser N, ok? Muito bem. Assim, não é confuso, né? Mas é muita informação. Então, assista depois novamente essa aula com calma, sem pressão e descansado, certo? Vocês vão muito bem em biologia no Enem, eu tenho certeza. Porque já foi assim em outras provas, né? Em outras provas teste. Então, um abraço e até a próxima aula. Tchau!